Amém, graça e paz. Eu vou falar hoje uma mensagem alusiva ao Dia das Mães. E nesse Dia das Mães, eu percebo que ao longo dos anos, nós ficamos num dilema, né? Porque há várias mulheres na Bíblia que são modelos de mulheres cristãs e modelo de mães. Mas eu escolhi uma mulher para eu falar alguma coisa a respeito dela. E essa mulher vai ser... Eu vou procurar me ater ao Novo Testamento, porque essa mulher que eu escolhi falar hoje, ela é muito citada no Antigo Testamento, tem muita coisa sobre ela, então não vai dar para nós falarmos tudo. Então eu vou procurar me até ao Novo Testamento. Essa mulher é Sara, esposa de Abraão. Então vamos ver na carta aos Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, verso 25 e 26, diz assim: Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Então esse texto, com o seu contexto, esse texto fala de duas mulheres. Uma dessas mulheres é Agar. O nome de Agar pelo menos duas vezes declinado aqui no texto. E a outra mulher, que é Sara, o nome dela não é citado neste texto, mas ela é mencionada aqui como uma mulher livre. Então o apóstolo Paulo, que está ensinando a respeito da questão da salvação, e ele, naturalmente, quem estuda a Bíblia sabe que essa carta aos Gálatas é praticamente uma apologia de Paulo contra a doutrina judaizante. Os cristãos que estavam se bandeando para o lado do judaísmo, e o apóstolo Paulo então procurou nesta carta responder alguns questionamentos a respeito da diferença entre o judaísmo e o cristianismo. E aqui o apóstolo Paulo diz o seguinte, que Abraão teve dois filhos. Um filho da escrava, que é Agar, conhecemos essa história lá no Antigo Testamento. E o outro filho, esse filho de Agar é Ismael, né? E o outro filho foi Isaque, que era filho da esposa livre. Então Paulo diz aqui que Abraão teve essas duas mulheres. Uma era escrava, a palavra que aparece aqui nos textos em português é serva, mas o sentido em toda a Bíblia é escrava. Então ele diz aqui, Agar era escrava, e Abraão teve um filho com ela, que foi Ismael. Enquanto que Sara é a livre, né? A esposa livre. E então Abraão teve um filho chamado Isaque, com essa esposa livre. E o apóstolo Paulo diz que isso do Antigo Testamento é uma alegoria, né? É uma alegoria, e ele diz então que ele fala mais extensamente aqui de Agar, né? Por isso que o nome de Agar é declinado aqui pelo menos duas vezes. Então ele disse que isso é uma alegoria, e que essa mulher chamada Agar, ela é uma figura de uma aliança. E ele diz que é a aliança do Monte Sinai. Ele diz que é um monte na Arábia, o Monte Sinai é um monte da Arábia. Então Paulo está dizendo que Agar é uma alegoria, uma figura, um tipo de uma aliança do Monte Sinai, e que ele diz aqui então que gera filhos para a escravidão. E ele diz então que esse Monte Sinai se refere a Jerusalém atual, que é escrava com seus filhos. Então percebemos aqui então que Agar, essa escrava egípcia, com quem Abraão teve um filho, ela é
uma figura da aliança do Sinai, né, que foi a outorga da lei para Moisés, aos judeus por meio de Moisés, e que ela também se refere a Jerusalém, a Jerusalém terrena. E aí eu só esclareço o seguinte, que a palavra Jerusalém, que aparece aqui no texto, aqui está no grego, mas no hebraico a palavra é Yerushalayim. Yerushalayim, essa terminação no hebraico, é o dual, o plural dual no hebraico, que sempre significa duas coisas. É aquilo que Deus, ele criou aos pares na natureza. Eu sempre digo assim, Deus criou aos pares. 2 narinas, 2 ouvidos, 2 olhos. E Deus criou 2 cidades. Então, a cidade de Jerusalém, que é tão conhecida, tanto no Antigo Testamento, até no Novo Jerusalém, ela é muito citada. Embora a abordagem do Antigo Testamento sobre Jerusalém é uma, a do Novo Testamento já é um pouco diferente. Então ele está dizendo que Agar, a escrava egípcia, ela teve um filho que foi Ismael, e essa escrava, ela é uma figura da aliança do Sinai, diz que é uma alegoria, e que ela se refere a Jerusalém, diz que é a Jerusalém atual, que é escrava com seus filhos. Ou seja, eu creio aqui que Jerusalém, aqui, como no Antigo Testamento, várias vezes, ela se refere a toda a nação de Israel. E a esposa livre, né, que fala aqui, a esposa legítima, que era Sara, que é aqui, cujo nome não é citado, mas ela é mencionada várias vezes aqui como a livre, né, a mulher livre. Abraão teve um filho com essa mulher livre, e esse filho foi Isaque, e ele nasceu por promessa, diz assim, ele nasceu por promessa. O nascimento de Isaque foi diferente do nascimento de Ismael, né? Dentre outros motivos é que Isaque nasceu de uma mulher livre, enquanto que Ismael nasceu de uma mulher escrava. E com a alegoria, ele diz então que a aliança do Sinai, ou seja, a lei, né? Ele fala aqui a lei, antes disso, né? Nós estamos no capítulo 4 de Gálatas, ele vai dizer que a lei nos serviu de aio, pedagogos para nos conduzir a Cristo. E aí ele vai falar que Sara, a esposa legítima, ela sendo livre, a mulher livre, ela gerou filhos para filhos livres, né? Ele gerou filhos livres. E que Sara é uma alegoria de uma nova aliança, né? Aqui, nesse texto aqui, ele fala que essas 2 mulheres são 2 alianças. Então a aliança do Sinai é Agar, que é escrava, e a nova aliança, que por todo o Novo Testamento fala da nova aliança, que a nova aliança é superior à antiga aliança. E a nova aliança que Jesus veio fazer. Quando da instituição da ceia, Jesus diz assim, este cálice é a nova aliança no meu sangue. E depois Hebreus vai falar muito também dessa nova aliança, uma aliança superior. E Jesus é o mediador de uma nova aliança, porque a antiga aliança da lei do Sinai, Moisés foi o mediador, mas essa nova aliança é Jesus. E tem uma série de coisas aqui, como a Sara, a mulher livre, ela é uma figura da nova aliança, e ela é uma figura, uma alegoria, a palavra que é usada aqui no grego é alegoria. Ela é uma alegoria da Nova Jerusalém, enquanto que essa Jerusalém física, que os judeus conheciam, nós conhecemos, hoje existe a cidade de Jerusalém, é chamada no Antigo Testamento uma cidade santa, a cidade sagrada, até no Novo mesmo, é a cidade santa. Porém, o apóstolo Paulo aqui diz que Sara é uma alegoria de uma outra Jerusalém, que é chamada a Jerusalém Celestial. Por isso que a palavra Yerushalayim significa 2 cidades, cidade da paz, um lugar de paz. Então Deus criou 2 cidades da paz. E essa Jerusalém aqui, que é escrava com os seus filhos, é a que nós conhecemos, a física. Mas a nova Jerusalém, que é celestial, é dessa que Sara é um tipo, uma figura ou uma alegoria. E aí, essa nova Jerusalém é a igreja, né? Quem estuda a Bíblia sabe muito bem disso,
que a Nova Jerusalém é a igreja. Tem muita coisa que a gente não compreende nessas figuras, mas eu quero ler um texto que está em Apocalipse, capítulo 21, aonde vai falar dessa Nova Jerusalém, né, que desce do céu. Então, Apocalipse 21, verso 2 diz assim: E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então ele viu a Nova Jerusalém descendo do céu. Verso 10 de Apocalipse 21 diz assim: E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E aí, se nós formos aqui a continuar na descrição dessa cidade que descia do céu, ela tem um muro, esse muro tem 12 portas. Em cada porta, o nome de um dos patriarcas, filho de Jacó, né, alicerce das 12 tribos de Israel, e que ela tem 12 fundamentos, e em cada um desses fundamentos, o nome de um dos apóstolos do Cordeiro. Então, isso aqui é a igreja. E aí o fato que hoje, como é o Dia das Mães, eu quero só assim, chamar a atenção para essa mulher chamada Sara, que é a mulher livre, e que ela é uma figura dessa nova aliança, aliança agora já não do Monte Sinai, mas do Monte Calvário, ou do Gólgota, que é a nova aliança de Jesus Cristo. Sara é então a figura dessa nova aliança, e ela também é uma figura da Nova Jerusalém, que é a igreja. Como ele fala aqui no texto de Gálatas: Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Então, aqui está uma expressão que Paulo usa aqui, que essa Jerusalém que é de cima é mãe de todos nós. Poderíamos assim dizer então que essa Jerusalém, que no creio aqui é a igreja, da qual Sara é uma figura, é mãe de todos nós. Então a palavra mãe aqui nos chama a atenção. E eu quero mostrar aqui no outro texto do Novo Testamento mais alguma coisa a respeito de Sara. Pelo menos há 2 textos aqui, né? O primeiro texto é a primeira carta de Pedro, capítulo 3, aonde o apóstolo Pedro está ensinando para a igreja. E aqui o meu entendimento aqui é que essa carta é para a igreja judaica. Então ele vai começar aqui em primeira carta de Pedro, capítulo 3. Eu vou saltar o verso 1. E eu vou ler o verso 3. Diz assim: O enfeite delas não seja o exterior das mulheres cristãs, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas na beleza interior, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Em algumas traduções está manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. Já explicando aqui, o que Pedro está dizendo é que esses recursos que ornamentam a beleza feminina, como ele diz aqui, o uso de joias de ouro, a compostura dos vestidos, né, e o frisado dos cabelos, não é que as mulheres não devam usar. Eu disse, elas podem usar, na verdade devem usar, sim, embelezar. Mas que, para Deus, a verdadeira beleza da mulher cristã é uma beleza interior, no espírito. Aí ele fala aqui, um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. Essa é a verdadeira beleza da mulher cristã. E por isso que eu estou dizendo aqui que há um modelo de mãe, porque em seguida ele vai citar Sara, ele vai dizer assim: porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhuma ameaça. Algumas versões têm nenhum espanto. Ou seja, o apóstolo Pedro, então, aqui ensinando as mulheres cristãs
E especificamente ele está dizendo como ganhar os seus maridos. Nós sabemos que no início ele diz, sem palavras, né? Os seus maridos que não são cristãos, que não são convertidos ainda. Ele coloca então aqui Sara como modelo. Como ele está falando especificamente sobre a submissão da mulher ao seu marido, de sede sujeitas aos vossos próprios maridos. E aí ele diz aqui que Sara, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Conhecendo o comportamento de Sara no Antigo Testamento, até eu, por exemplo, me surpreendo que Sara é colocada como modelo de uma mulher submissa ao seu marido, porque quando nós olhamos a história de Sara no Antigo Testamento, nós percebemos que ela era uma mulher de forte personalidade. Alguns até dizem que um dos significados de Sarai era mandatária, e depois é que ela teve o seu nome transformado para Sara, e na verdade Sarai significa minha princesa, enquanto que Sara é meramente princesa, ou seja, a princesa de todos, não somente minha, como Abraão podia chamar. Né? Mas eu me surpreendo quando vejo o Novo Testamento colocar Sara como uma mulher de espírito manso e tranquilo. Né? Muitas vezes não é o que parece no Antigo Testamento, mas não podemos contradizer, porque é o Espírito Santo que está colocando Sara como modelo de mãe, de mulher cristã, e diz que ela obedecia a Abraão chamando-lhe Senhor. Quando nós vamos lá, eu não vou olhar lá no texto, mas em Gênesis capítulo 18, quando o anjo do Senhor fala que Sara teria um filho, já na sua velhice, porque ela era estéril naturalmente, ela diz assim, como é que eu vou ter um filho, sendo que eu sou estéril, meu Senhor já é velho? Ela chama então ele de meu Senhor nessa hora, né? Meu Senhor. Então, mas o Espírito Santo, que é exatamente a pessoa que inspirou o Novo Testamento, ele coloca Sara como modelo de uma mulher que obedecia a seu marido, chamando-lhe Senhor. E quando ele diz aqui, da qual vós sois filhas, aqui é que eu quero destacar exatamente isso, porque se as mulheres cristãs são filhas de Sara, podemos dizer que Sara é a mãe das mulheres cristãs. Assim nós teremos aí essa questão, já que Abraão é o pai da fé, o pai daqueles que creem, Sara realmente é a mãe. Como uma mãe, nós sabemos que Sara teve grandes problemas porque ela era estéril e ela só teve o seu filho quando ela tinha 90 anos de idade, seu marido tinha 100, portanto foi um milagre. Por isso que lá em Gálatas, Paulo procura contrastar a vida de Agar com a vida de Sara. Agar, naturalmente, uma jovem egípcia, ela concebeu de Abraão naturalmente, seguiu o curso natural, ela ainda é jovem, gerou um filho com Abraão. Ismael nasceu e Deus disse que faria dele uma grande nação. De fato, Deus cumpriu a sua palavra, porque creio eu, como eu creio que muitos creem, que os árabes são realmente filhos de Ismael, uma grande nação, né? E nós podemos ver então Ismael representado na nação árabe. Até mesmo em grande parte da religião muçulmana nós podemos assim ver o perfil da personalidade de Ismael, que era um homem muito valente. Era filho de Abraão, só que era filho de Abraão com uma escrava egípcia, no caso Agar. Enquanto que Sara, por isso que Paulo diz, enquanto que o filho da escrava nasceu de maneira natural, ele diz segundo a carne, o filho de Sara, que era a esposa livre, nasceu por promessa. E essa questão da promessa nos leva para o que é fé, né? Fé é Deus prometer algo e nós acreditarmos que Ele vai cumprir. Então, nesse dia que é comemorado o Dia das Mães, eu quero levantar então o nome de Sara como modelo de mãe cristã, né? Como diz aqui, vocês, mulheres cristãs, são filhas de Sara, se vocês imitarem a ela, porque diz aqui, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhuma ameaça. Eu acredito que o que Paulo está recomendando aqui é que as mulheres que seguirem o modelo de Sara, o exemplo de Sara como uma esposa de fé, elas não precisarão temer, né? Não precisarão ter medo do marido, ter medo da violência doméstica,
ou ter medo de qualquer outra coisa, porque Sara é um modelo, ainda que ela tenha tido que esperar ter 90 anos para ter o seu filho. Mas, como Paulo diz lá em Gálatas, ele diz assim, que aquela que era solitária, ela teria mais filhos do que daquela que tinha marido. Então, no caso, Agar naturalmente teve o seu filho, gerou filhos e tal, e Sara ficou até os 90 anos solitária porque não tinha filho. O marido saía, ela ficava só. Mas, finalmente, aos 90 anos, ela teve esse filho, que se tornou o progenitor da nação de Israel. Embora sabemos que os 12 filhos que ele gerou foi Jacó, que era realmente filho de Isaac. E foram os pilares da nação de Israel, que também é uma grande nação, que também está. E aí eu quero ainda citar um outro texto que o Novo Testamento menciona Sara, e aqui chama a atenção para o fato seguinte: em Hebreus capítulo 11, que nós já sabemos que é o capítulo da fé, somente, até onde eu percebo, somente 2 mulheres são mencionadas em Hebreus capítulo 11. Na galeria dos heróis da fé, onde só aparecem homens, 2 mulheres se destacam, e uma delas é Sara. A outra é Raabe, a meretriz da cidade de Jericó, que é mencionada em Hebreus capítulo 11, pois pela fé ele escondeu os espias. Mas em Hebreus 11:11 diz assim: pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que ele tinha prometido. Apesar de todos os problemas que Sara teve, mas aqui o Novo Testamento, a pessoa do Espírito Santo inspirando, ele então testifica que Sara teve fé. Por isso que ela entrou na galeria dos heróis da fé. A única mulher judia que entrou na galeria dos heróis da fé, porque Raabe não era judia, era cananeia da cidade de Jericó. Então, nesse caso aqui, o autor de Hebreus, ele destaca Sara como uma mulher de fé. Ela esperou o tempo de Deus, ainda que tenha tido aquele problema, de tentou gerar um filho antes do tempo, fora da ação de Deus, mas ela é colocada aqui como uma mulher de fé. Assim como seu marido Abraão tinha fé, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar sem saber para onde ia, ela teve fé na promessa de Deus, e ela teve esse filho. Então, que nesse dia, que o mundo todo comemora o Dia das Mães, sem querer romantizar e nem exagerar, eu quero me ater aqui à visão de Deus, que é a visão da Escritura a respeito das mães, no caso aqui, essa mãe em particular, que é Sara, que percebemos que era uma mulher que tinha vários defeitos, mas que ela conseguiu ser um modelo para as mães cristãs nesse aspecto. Uma mulher de fé, uma mulher que era um espírito manso e tranquilo diante de Deus, e que acatava a autoridade do seu marido. Então, que neste dia, dentre outras mulheres, sabemos que tem outras mulheres valorosas, que a Escritura destaca, mas eu quero deixar então a vida de Sara como modelo de mulher cristã, e que é dita aqui ela é chamada de mãe das mulheres cristãs, da qual vós sois filhos, e lá no texto de Gálatas, ela é uma figura da Nova Jerusalém, que é chamada a mãe de todos nós. A Nova Jerusalém, que é a igreja, é mãe de todos os cristãos, então, enquanto que Sara é mãe das mulheres cristãs. Fica aí a reflexão nesse dia, para que nós possamos seguir esse modelo, pelo menos as mulheres. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe cada um de vocês. Parabéns a todas as